O que significa um político não apenas vencer, mas voltar, de novo, e ainda falar em mais uma vitória? Porque é exatamente isso que está sendo desenhado agora. E se você acha que isso é apenas mais uma eleição, você ainda não entendeu o que está em jogo. Existe uma narrativa sendo construída. Uma narrativa de inevitabilidade, de destino, de alguém que não apenas participa do jogo, mas que, supostamente, está destinado a vencer. Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo. Isso é força política ou é dependência do sistema? Nos bastidores, o cenário é mais complexo do que parece. De um lado, um líder que já venceu 3 eleições presidenciais. Do outro, um ambiente político completamente diferente, mais fragmentado, mais desconfiado, mais imprevisível. E mesmo assim, a ideia de um 4º mandato começa a ser colocada na mesa. Mas por quê? Por que alguém apostaria em algo tão arriscado? A resposta não está na superfície. Ela está no medo. Porque quando um grupo político começa a perder controle, ele não busca mudança, ele busca continuidade, mesmo que isso signifique apostar tudo em um único nome. E é aí que o jogo muda, porque não se trata mais de convencer, se trata de sustentar. Só que existe um problema que ninguém consegue esconder. A realidade não acompanha a narrativa. Pesquisas oscilam, a aprovação enfrenta desgaste, a rejeição cresce em silêncio, e esse é o tipo de número que não aparece em discurso, mas aparece na urna. E enquanto isso, o outro lado observa, aprende, se reorganiza e começa a explorar exatamente essa fraqueza, o cansaço. Porque existe algo que todo eleitor sente, mesmo que não diga em voz alta. A fadiga de ver os mesmos nomes, as mesmas promessas, os mesmos ciclos. E é aqui que tudo fica perigoso, para quem quer continuar e para quem acha que já venceu. Porque quanto mais você insiste em uma figura, mais você transforma essa figura no centro de tudo. E quando o centro falha, todo o resto desmorona junto. Agora pense comigo, e se essa aposta no Tetra não for um sinal de força, mas um sinal de falta de opções? E se não houver um plano B? Isso muda tudo, porque deixa de ser uma estratégia e passa a ser um risco calculado. E o eleitor percebe isso, mesmo que de forma inconsciente. Ele sente quando algo está sendo forçado, quando uma narrativa tenta substituir a realidade. E é nesse momento que eleições viram, não com grandes eventos, mas com pequenas mudanças invisíveis. Uma dúvida aqui, uma rejeição ali, um voto que simplesmente não vem. E quando você percebe, já é tarde. Agora a pergunta que fica é: até onde dá para sustentar essa ideia de continuidade? Porque história política mostra uma coisa clara: nenhum projeto baseado em repetição infinita se sustenta para sempre. Em algum momento, a realidade cobra. E quando cobrar, não vai ser gradual, vai ser rápido, brutal, definitivo. Então não se engane. O que está sendo testado agora não é apenas uma candidatura, é o limite de quanto o eleitor aceita antes de mudar tudo. E esse limite, ninguém controla. Agora me diz, você acha que estamos vendo o início de mais uma vitória ou o começo de uma ruptura silenciosa? Porque a resposta dessa pergunta vai decidir muito mais do que uma eleição. Vai decidir o rumo do país. Agora a pergunta que fica é: até onde dá para sustentar essa ideia de continuidade? Porque a história política mostra uma coisa clara: nenhum projeto baseado em repetição infinita se sustenta para sempre. Em algum momento, a realidade cobra. E quando cobrar, não vai ser gradual, vai ser rápido, brutal, definitivo. Então não se engane, o que está sendo testado agora não é apenas uma candidatura, é o limite de quanto o eleitor aceita antes de mudar tudo. E esse limite, ninguém controla. Agora me diz, você acha que estamos vendo o início de mais uma vitória? Ou o começo de uma ruptura silenciosa? Porque a resposta dessa pergunta vai decidir muito mais do que uma eleição.
vai decidir o rumo do país. E se você chegou até aqui, você já percebeu que tem algo acontecendo que a maioria ainda não enxergou. Então faz o seguinte: se inscreve agora, porque o que vem nos próximos dias vai expandir tudo isso que você acabou de ver. E comenta aqui embaixo, ruptura ou continuidade. Porque a forma como você responde isso hoje pode dizer mais sobre o futuro do que qualquer pesquisa.